Um corte revela que este ninho é formado no seu interior por um labirinto de desvios e becos para despistar possíveis invasores. Trata-se de um ninho de abelhas de rapina. Elas não voam de flor em flor para coletar o mel. Elas o roubam de outras abelhas. Aqui, mais uma artística entrada de ninho, que recebe retoques constantemente. E estas abelhas de rapina estão inquietas, como se estivessem planejando um assalto. Realmente, a agitação das asas significa alguma coisa. É a difusão do espírito de ataque. Para ser mais exato, é o movimento que espalha uma substância aromática, secretada pelas abelhas por uma glândula do abdômen. Para isso, algumas levantam ostensivamente o abdômen. Outras fazem verdadeiros voos de treinamento. Numa espécie de cilindro, elas dão voltas diante do ninho e a toda hora fazem ataques simulados à entrada. Até começar o ataque. Como se obedecessem a um comando secreto, elas partem para o assalto. É um esquadrão de abelhas de rapina que aumenta a todo momento. Como era de se esperar, o ataque se volta contra as plebeias. Elas passam pelas sentinelas e atacam diretamente o ninho. Ali, as abelhas de rapina se portam como brutais conquistadoras, encurralando as plebeias no espaço mínimo. Quem não se submete é mordido ou levado embora, de forma brutal. Neste contexto todo, chama a atenção o fato de as graciosas abelhas plebeias terem ficado inchadas e amareladas. No último segundo, elas caíam sobre suas provisões e empanturravam-se de mel. É por isso que estão tão gordas. E por isso também que os potes de mel estão tão vazios. Os ladrões se atiram cada vez mais sobre a cera dos favos. Eles precisam da cera como material de construção para o seu próprio ninho. Até os alvéolos incubadores são rompidos, na busca de restos de alimento. Esta investida de rapina também parece bem ordenada e organizada. Enquanto algumas decompõem o material, outras eliminam os vestígios da luta e liberam caminho para a remoção desimpedida do produto roubado. Ainda falta se livrar de alguma coisa. De alguma forma, parece haver uma combinação, um entendimento.
Será que as abelhas conseguem falar entre si? Aqui temos 50 diferentes substâncias aromáticas. Através delas, as abelhas podem se comunicar. Isso é uma espécie de dicionário da linguagem das abelhas. Aqui, por exemplo, temos benzaldeído ou aldeído benzoico. Deixe-me ver. Veja só, é isso mesmo. Muitas abelhas usam aqui mais de 100 destas substâncias aromáticas. E de onde elas vêm? Bom, no caso das abelhas, o aroma vem de várias glândulas. Isto é, das glândulas da cabeça, que se localizam perto da boca. Veja aqui. Aqui temos uma dessas glândulas. As abelhas cheiram com as antenas e, é claro, voam com as asas. As glândulas aromáticas restantes estão localizadas no abdômen, nos diversos segmentos do corpo. Por exemplo, bem na frente, ou quando elas realizam uma ação de rapina, aqui atrás. E essas substâncias são muito complicadas? Bom, isso varia. Algumas são relativamente complicadas. Já outras, como o citral, são bem simples. Este aroma de limão, por exemplo, é usado em detergentes como este aqui, ó. Veja. Com este aroma, as abelhas de rapina em seus assaltos expulsam as plebeias. A gente pode perfeitamente simular tal situação. É só apresentar um frasco de detergente diante do ninho. Imediatamente, as sentinelas se recolhem para o interior. E se nós as seguirmos, vamos encontrá-las em pleno trabalho de arrumação. Com a aplicação típica das abelhas, elas eliminam o caos deixado pelos ladrões. O que não pode ser consertado é jogado fora. A montanha de lixo cresce e cresce. Agora elas voltaram a ser magras e escuras, e o mel está novamente nos potes. Em alguns alvéolos, a ninhada sobreviveu. As novas abelhas se sentem comprimidas e buscam uma saída. Assim, a colônia de plebeias vai se recuperar, fazer a coleta de mel e pólens e viver em paz até o próximo ataque. De certa forma, é injusto. Uns trabalham e se desgastam, enquanto outros assaltam e ficam com o melhor. Mas a vida dos ladrões também não é fácil. Eles mesmos foram atacados durante o assalto. E sabem por quem? Pelas formigas. Elas não entraram pela entrada principal, na frente. Se o fizessem, provavelmente teriam se perdido nos desvios e becos sem saída. Elas literalmente arrombaram a casa. É que mais acima descobriram uma rachadura por onde entraram, depois de forçar a passagem. Então, elas roubaram e removeram calmamente as crisálidas e larvas das abelhas de rapina. As abelhas de rapina não perceberam absolutamente nada. Estavam ocupadas demais em assaltar as plebeias. E foi o fim deste estado constituído de ladrões.